Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós retomamos nossas aulas de química e o assunto da vez é estequiometria, uma área da química que é super importante, tá? Porque ela é uma das bases da química moderna. É na estequiometria que a gente relaciona as quantidades de substâncias presentes nas reações. Eu já conversei com vocês mostrando que uma reação química parece muito com uma receita de bolo, né? Onde as substâncias que estão presentes ali precisam ter suas quantidades bem definidas, ter suas proporções bem definidas. O ramo da química que estuda essas proporções, que analisa essas quantidades, é a estequiometria. Então fiquem ligados nessa aula, prestem muita atenção, pega o caderno, caneta, lápis, borracha e façam suas anotações, tá certo? Vamos lá. Pois bem, o estudo de estequiometria, ele é um pouco longo e por isso eu dividi, né, esse estudo em algumas partes. Nessa primeira parte, vamos estudar as leis da estequiometria, tá certo? E essas leis podem ser divididas em dois grupos. Nós temos as leis ponderais e as leis volumétricas. As leis ponderais são aquelas leis da estequiometria que se referem, né, à quantidade das substâncias representadas a partir de suas massas, tá certo? Então, quando a gente fala de leis ponderais, a gente se refere basicamente à análise da estequiometria que representa as massas das substâncias que estão presentes na reação. E também, claro, essas massas podem ser representadas em número de mol, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá bom? E as leis volumétricas são aquelas leis da estequiometria que referem-se ao volume das substâncias que estão presentes ali. Geralmente a gente estuda as leis volumétricas relacionando os volumes dos gases que estão presentes em determinada reação. Então, nos processos gasosos, a gente pode tanto trabalhar com as leis ponderais, né, relacionando massa das substâncias, número de mol delas, como também nós podemos representar os volumes dessas substâncias, né, através de determinadas proporções, ok? Mas vamos iniciar aqui a partir das leis ponderais, tá certo? Que são basicamente três, né? Nós temos a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, nós temos a lei das proporções constantes, ou a lei de Proust, e temos também a lei de Dalton, né, que fala de outra coisa, fala das proposições múltiplas. Para essa aula, eu vou focar basicamente na lei de Lavoisier e lei de Proust, tá certo? Lavoisier e o Proust são pesquisadores, né, foram pesquisadores muito importantes para o estudo das ciências naturais, tá certo? E eles deram sua contribuição também para a estequiometria, tá certo? Pois bem, por volta lá do ano de 1775, né, século XVIII, Lavoisier apresentou sua proposta, né, de lei. Na realidade, se transformou em lei depois, mas sua proposta, sua teoria sobre a conservação das massas nas reações químicas, né? Existe uma frase dele que é muito, mas muito conhecida, que é aquela frase que a gente aprende lá, né, no ensino fundamental, que diz assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso mesmo, pessoal. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Claro que hoje em dia, com o advento da tecnologia, essa frase não tem 100%, né, de concretude, ou seja, ela não tem, ela não é correta 100%, porque percebe-se hoje que existem algumas subpartículas atômicas que são perdidas, né, conforme o andar do funcionamento de algumas reações. Os fótons, por exemplo, eles são perdidos, mas essa lei continua firme e forte e ela é a base para o estudo da nossa área principal aqui, né, dessa aula que é a estequiometria, tá certo? Pois bem, então nós vemos nessa imagem, pessoal, uma balança, né, contendo óxido de mercúrio, a mesma quantidade de óxido de mercúrio em 2 balões de vidro, né? E o que é que se observa aqui? Olha só,
Essa balança nos mostra que o peso, né, desse óxido de mercúrio é igual ao peso desse outro óxido de mercúrio aqui. Essas quantidades estão na balança equilibrada. Isso simboliza para a gente que elas apresentam o mesmo peso, tá certo? Esses frascos estão a vácuo, ou seja, estão presentes aqui dentro de cada balãozinho desse apenas o óxido de mercúrio, tá certo? Que é uma substância líquida. Bom, se a gente aquecer um desses balões, vamos ver a mudança de cor desse óxido de mercúrio, indicando que uma reação química aconteceu ali. Tá? E quando ocorre esse aquecimento, nós percebemos que o líquido fica mais escuro, porque o óxido de mercúrio vai liberar o oxigênio de suas moléculas. Esse oxigênio, ao ser liberado, vai formar o gás oxigênio, que vai ficar, claro, aprisionado neste balãozinho aqui. Tá certo? Mas o que a gente percebe é que após essa reação, a balança ainda continua equilibrada. Isso significa, pessoal, que a massa se conservou do início até o fim do processo. Não houve modificação no peso das substâncias desde o início até o fim da reação. Isso é o que mais descreve a lei de Lavoisier. Como eu disse a vocês, ela é chamada de lei da conservação das massas. As massas se conservam numa reação, do início até o fim. Né? Aquela frasezinha que aparece aqui, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, representa justamente essa conservação das massas. Tá certo? Então fiquem ligados, entendam o princípio básico dessa lei que se aplica a qualquer reação química, tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo. Olha só. Nessa tela, nós vamos ver o exemplo que mostra uma reação de oxidação, de queima, né, de um gás chamado metano pelo oxigênio do ar. Quando o oxigênio queima o metano, ele vai fazer com que haja uma transformação química e a partir daí nós obtemos gás carbônico e água. Então, metano, oxigênio formando gás carbônico e água. Essa é a reação, tá certo? Agora observe as quantidades dessas substâncias aqui. Olha só. Se a gente partir de uma quantidade de metano equivalente a 4 gramas e uma quantidade de oxigênio equivalente a 16 gramas, nós vamos obter 11 gramas de gás carbônico e 9 gramas de água. Beleza, Mavi? Até aí tudo bem. Mas o que há de extraordinário nisso? Gente, percebe uma coisa. Observem o peso dos reagentes e o peso dos produtos. Os reagentes pesam em conjunto 20 gramas, né? 4 mais 16, 20 gramas. E os produtos também vão pesar os mesmos 20 gramas. É claro, como são substâncias diferentes, vão apresentar massas diferentes. Mas se você observar direito, os reagentes, né, têm a mesma massa do que os produtos. A massa se conserva, ela não muda, ela não aumenta, ela não diminui. É isso basicamente que a lei de Lavoisier prega, tá certo? A conservação das massas, tá bom? Então nunca esqueça disso. Numa reação química, a massa total de reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Tá certo assim? Não esqueça dessa dica, foque nessa ideia, que vocês não irão se perder, ok? Beleza, vamos ver aqui um exemplo. Veja, a reação entre 23 gramas de álcool etílico, que é o etanol, tá, que a gente utiliza no dia a dia. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi de, bom, gente, 44 gramas, 22 gramas, 61, 88 ou 18 gramas. Vejam, partindo do princípio que a massa de reagentes é igual à massa de produtos, fica fácil a gente deduzir qual é o peso do gás carbônico nessa situação. Né? Observem aqui, o etanol pesa 23 gramas, né? O álcool etílico pesa 23 gramas. O oxigênio, 48. E aí nós temos como produtos água e gás carbônico.
A água pesa 27 e o gás carbônico pesa uma massa que a gente não conhece. Bom, se você sabe que a massa de reagentes tem que ser igual à massa de produtos, não fica fácil deduzir a massa do gás carbônico, né? A massa do gás carbônico aqui vai ser uma massa que, somada à da água, a 27 gramas, dará igual justamente a soma dessas massas aqui. Vamos ver aqui na prática. Olha só, 23 mais 48, tá? É igual a X mais 27. A massa de reagentes é igual à massa de produtos. Se você percebeu aqui, nós chegamos a uma equaçãozinha do primeiro grau. Mas dá para você deduzir isso sem muita dificuldade, tá bom? Então, veja. Nosso X é igual 23 mais 48 dá 71. 27 passa para o outro lado com o sinal negativo. E a gente chega aqui à massa do gás carbônico, que é igual a 44 gramas. Veja, 23 mais 48, 71 gramas. Então, esse peso aqui também tem que ser igual a 71. A água pesa 27, para 71 faltam 44. Vejam que dá para deduzir essa massa tranquilamente, tá? Sem precisar fazer essa equação do primeiro grau. Mas é bom que a gente entenda também essa organização matemática dessa análise, tá certo? Bom, a alternativa correta aqui é a letra A, 44 gramas. Vamos para outra, agora uma questão teórica, tá? Ela diz assim, ó, acerca de uma reação química, considera as seguintes afirmações. Primeiro, a massa se conserva. Bom, pessoal, será que numa reação química a massa se conserva? Lembra do que eu falei agora há pouco? Essa afirmação é verdadeira. A massa vai se conservar. Item 2. As moléculas se conservam. Será que as moléculas se conservam? Será que as moléculas que iniciam a reação são as mesmas que terminam a reação? É claro que não. Essa afirmativa é falsa porque as moléculas vão se combinar e vão se transformar em outras moléculas, em outras substâncias. Esse é o princípio básico de uma reação química. Por isso que esse item 2 aí está falso. E o item 3 diz o seguinte, os átomos se conservam? Será que o tipo de átomos, né, os tipos de átomos e a quantidade de átomos vai ser a mesma no início e no fim do processo? E aí, pessoal? Deduziram? A resposta é sim. Os átomos vão se conservar. Lembre-se, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o número de átomos e o tipo deles vai se conservar, vão ser os mesmos antes e depois. Não esqueçam que o que acontece numa reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos. Os átomos estão arranjados de uma forma constituindo os reagentes, e vão se rearranjar, ou seja, eles vão se desmontarem e vão montarem-se de outra forma para fabricar, para dar origem aos produtos, tá certo? Então, nessa questão número 2, a alternativa é a letra C. Apenas a primeira e a terceira afirmativas estão corretas, ok? Muito bem. Agora vamos estudar um pouco sobre a lei das proporções constantes, ou famosa lei de Proust, tá certo? Vamos entender aqui, pessoal, que nessa lei ponderal, nessa lei da estequiometria, as proporções entre as substâncias é constante, tá? Ou seja, elas se repetem, tá bom? Deixa eu mostrar isso com mais detalhes. Olha só, nós temos aqui uma reação genérica, sem as moléculas, só as substâncias, né? O nome das substâncias. Gás hidrogênio mais gás oxigênio forma água. Ok. Então, na primeira experiência, nós temos 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 de oxigênio para formar 18 de água. Novamente, repare a lei de Lavoisier. Os reagentes juntos pesam 18 gramas e a água, claro que é o nosso único produto, também tem que pesar 18 gramas. Isso é a lei de Lavoisier. Agora, se eu for fazer uma segunda experiência e ao invés de eu utilizar 2 gramas de hidrogênio, eu utilizar 4. Qual vai ser a quantidade de oxigênio? Qual vai ser a quantidade de água presentes nessa reação, né? Nesse esquema? Bom, pessoal, aí é que vai entrar a lei de Proust para a gente poder deduzir esses valores, tá certo? Eu poderia simplesmente
realizar aqui uma regrinha de 3 para poder descobrir a quantidade de oxigênio e a quantidade de água, já que as proporções elas se mantêm, tá? 2 de oxigênio para 2 de hidrogênio para 16 de oxigênio, 4 de hidrogênio para X aqui. Teria uma regrinha de 3 e ao resolver essa regrinha de 3, eu descobriria, né, a quantidade de oxigênio dessa segunda experiência. Se eu fosse analisar a quantidade de água na segunda experiência, eu faria o seguinte: 2 de hidrogênio, 2 gramas de hidrogênio para 18 de água, 4 de hidrogênio para X. Também iria chegar a um valor. Mas perceba aqui uma coisa muito simples, pessoal. Observe que da primeira experiência para a segunda, eu apenas dobrei a quantidade de hidrogênio. Eu dupliquei a quantidade de hidrogênio nessa minha reação. Então, o que é que a lei de Proust prega? O que é que a lei de Proust nos diz? Se eu aumentar ou diminuir a quantidade de uma substância numa reação química, todas as outras substâncias irão aumentar ou diminuir na mesma proporção. Se eu dobrei aqui a quantidade de hidrogênio na reação, então a quantidade de oxigênio nessa segunda experiência vai ter que ser o dobro. Ou seja, vai ser 32 gramas de oxigênio e a quantidade de água produzida também vai ser o dobro. Também vai ser 36 gramas de água nesse caso. Observe que os valores na segunda experiência estão todos dobrados. Isso é a lei de Proust, a lei das proporções constantes. Se ao invés de 4 gramas de hidrogênio eu tivesse apenas 1, teria caído pela metade e os outros cairiam pela metade também. Tá certo? É igual, por exemplo, você vai fazer um bolinho em casa, um bolinho lá de chocolate. Você tem a receita de bolo, geralmente referente a 1 quilo de trigo, tá? Você vai ter ali a quantidade de ovos, a quantidade de açúcar, a quantidade dos ingredientes, né? Pois bem, se você quiser fazer um bolo com 2 quilos de trigo, você vai ter que aumentar o dobro dos ingredientes, não é verdade? Você vai ter que dobrar a quantidade de seus ingredientes. Se você quiser fazer o mesmo bolo com a metade de trigo, basta simplesmente você diminuir pela metade a quantidade de todos os outros ingredientes. É a mesma coisa para uma reação química, tá certo? As proporções, elas são constantes, ok? A lei de Proust precisa prevalecer numa análise da estequiometria, tá certo? Numa reação química sempre. Tá bom, pessoal? Vamos adiante. Ó. Aqui é apenas uma relação matemática que descreve que essas proporções foram iguais, né? Na primeira experiência, a relação entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio foi essa aqui, ó. Massa de hidrogênio na primeira foi 2 gramas, de oxigênio 16. Então, a relação entre eles é de 1 grama de hidrogênio para 8, né, de oxigênio. Simplificando aqui por 2, vai dar 1 sobre 8. Na segunda experiência, a quantidade aqui de hidrogênio foi de 4 gramas, está aqui o 4. A quantidade de oxigênio foi de 32. Se você simplificar aqui por 4, também vai achar a mesma proporção de 1 para 8 gramas, tá certo? As proporções, como eu disse, se mantêm, ok? Pois bem, vamos adiante. Aqui uma frasezinha para a gente não esquecer, tá certo? Qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados numa mesma proporção. Não esqueça nunca disso, tá certo, pessoal? E outra coisa, a lei de Lavoisier está embutida aqui na segunda experiência também, tá? 4 mais 32, 36 gramas de reagentes, e aqui nós temos 36 gramas de água. Percebam isso, tá bom? Vamos passar para a próxima tela, né? Vamos observar aqui agora as consequências da lei de Proust, né? Cálculo estequiométrico. Às vezes, quando a gente fala cálculo estequiométrico, as pessoas se assustam com a palavra, né? Eita, danado, o que é isso? Cálculo estequiométrico é difícil. Não, gente. Coisa muito simples. Basta a gente se organizar e organizar as informações que a gente precisa para realizar as análises, tá certo? É como você fazer, repito, você vai fazer um bolinho, né? Você precisa observar bem a quantidade dos ingredientes que você está utilizando para fabricar o bolo, tá certo? E, basicamente, o que a gente faz com as reações químicas é a mesma coisa, utilizando algumas
alguns valores diferentes, alguns termos diferentes, mas no geral é a mesma coisa, tá bom? Então vejam só, o cálculo estequiométrico é o cálculo onde a gente prevê, tá, as quantidades de substâncias que vão participar da reação. Quando a gente vai realizar uma reação química, a gente primeiro precisa ir para o papel, anotar tudinho, observar as proporções das substâncias, né? E a partir disso ir para a experiência. Tá certo? A gente não vai para a experiência logo de cara. A gente primeiro faz um planejamento no papel, vê as quantidades, pesa, né, direitinho as quantidades de reagentes, tá? Até realizar o experimento, tá bom? E aí, nesse cálculo estequiométrico, eu trouxe algumas situações para a gente analisar, ok? Vejam só a primeira situação. Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reagem todo com 1,5 grama, né, 1,5 gramas de hidrogênio produzindo gás amônia. A massa de gás amoníaco, tá, que iremos obter nessa reação quando misturamos 2,1 gramas de nitrogênio com a quantidade suficiente de hidrogênio o gás amoníaco que é falado aqui, basicamente é a amônia que é produzida, tá? Chamado também de gás amoníaco. Pois bem, vamos analisar aqui com cuidado essa situação. Então, primeiro, nós temos os reagentes, que é o nitrogênio e o hidrogênio, que vão ser, né, somados, tá? E o gás amoníaco ou a amônia que vai ser produzida. Nós temos aqui no texto a informação que 7 gramas de nitrogênio vão reagir com 1,5 grama de hidrogênio, tá? E claro, como a gente já aprendeu na lei de Lavoisier, essa massa de reagentes tem que ser igual à massa de produtos, então a massa do gás amoníaco vai ser de 8,5 gramas, né? 7 mais 1,5, 8,5, tá certo? 8,5 gramas de reagentes, 8,5 gramas de produtos, ok? Pois bem, a gente primeiramente mata a quantidade de gás amoníaco produzido. Segundo, veja, a pergunta é assim: a massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação quando misturamos 2,1 gramas de nitrogênio com a quantidade suficiente de hidrogênio é. Então a gente vai ter agora o seguinte: eu estou pegando aqui esse 2,1 gramas, né, de nitrogênio e eu preciso saber quanto, né, quanto gás amoníaco eu vou produzir a partir desse 2,1 gramas de nitrogênio. Simples assim. Vejam só, o hidrogênio aqui está como a gente costuma chamar como café com leite. Ele está aqui voando. Nós não precisamos utilizar a quantidade de hidrogênio se a gente não quiser. Tá? Não precisamos fazer isso. O que a gente precisa observar é que 7 gramas de nitrogênio dão origem a 8,5 gramas de amoníaco. Né? Então, se a gente entende isso, a gente é só lembrar da lei de Proust para matar essa charada. Né? Olha só, 7 de nitrogênio para 8 de amoníaco. 2,1 grama de nitrogênio para X gramas de gás amoníaco. Temos uma regrinha de 3. O hidrogênio aqui fica de fora. Tá certo? Então, veja. 7 para 8,5, 2,1 para X. Fazendo aqui nossa regrinha de 3, né, nossa multiplicação de meios por extremos, nós vamos obter, olha só, 7 vezes X, 2,1 vezes 8,5. Então, 7 vezes X é igual a 17,85, tá certo? E o nosso X da questão vai ser 17,85 sobre 7, que vai descer aqui. O resultado dessa continha é 2,55 gramas de gás amoníaco. É essa quantidade de gás amoníaco que esses 2,1 gramas de nitrogênio vão produzir. Nossa resposta aqui é a letra C, tá certo? Vejam, eu espero que vocês tenham aprendido essa análise, tá certo? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo, analisar de novo os detalhes, tá bom? Vamos para uma segunda situação agora. Vejam só. A segunda situação nos diz o seguinte: a combustão completa do metano produz dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e água. Essa reação a gente já viu agora há pouco, né?
A alternativa que representa o número de mols de gás carbônico produzido na combustão de 0,3 mols de metano é... Vejam, pessoal, agora que nós não estamos falando de massa, né, diretamente, nós estamos falando de número de mol. Mas você já deve ter estudado, né, nós já estudamos, na realidade, que a massa ela pode ser traduzida em número de mol e vice-versa. Né? O número de mol nada mais é do que a relação entre a massa em grama de uma substância e sua massa molar. Né? A massa em grama da substância dividida pela massa molar dela. Tá certo? Então veja só. Nessa questão aqui nós temos uma queima completa do metano. Combustão é queima. Né? Queima completa do metano que vai produzir gás carbônico e água. A reação é essa aqui. Olha só. Observem que essa reação está devidamente balanceada, tá? Pessoal, uma coisa fundamental para qualquer análise estequiométrica, para se estudar estequiometria, é observar se as reações estão balanceadas, tá? Nós já tivemos essa aula de balanceamento, vocês, acredito eu, já sabem balancear uma reação, né? Perceber quando uma reação está balanceada ou não. É só observar aqui se as quantidades de reagentes, né, de átomos presentes do lado dos reagentes, é igual à quantidade de átomos do lado dos produtos, tá certo? Bom, como nós temos aqui os coeficientes já apostos, pelo menos da água e do gás oxigênio, subtende-se já que essa reação está balanceada, tá ok? Então a gente não faz nenhuma análise estequiométrica se as reações que a gente estiver analisando não estiverem balanceadas, tá certo? Pois bem, então, nós temos aqui a mesma situação, uma situação muito semelhante das que nós vimos anteriormente, só que a diferença é que a gente está trocando laranjas por maçãs, né? Na realidade, em termos genéricos. A gente está trocando massa por número de mol, tá certo? Mas eu vou mostrar a vocês que a relação se faz com a mesma ideia na lei de Proust, tá certo? Eu só não posso aqui, claro, utilizar a lei de Lavoisier, porque a lei de Lavoisier trabalha com as massas, tá certo? Mas aqui se encaixa a lei de Proust. Vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, olha só. A alternativa que representa o número de mol de gás carbônico produzido na combustão de 0,3 mol de metano é, ou seja, quantos mols de gás carbônico vão ser produzidos por 0,3 mols de metano? Essa é a pergunta central dessa questão. Para isso, eu tenho que analisar a reação e comparar o metano com o gás carbônico. Claro que ela já está balanceada, como eu falei, tá certo? Essa comparação, pessoal, nos mostra que nós temos 1 mol de metano e 1 mol de gás carbônico. Então, 1 mol de metano nessa reação vai produzir 1 mol de gás carbônico. Então, 0,3 mols de metano vão produzir quantos mols de gás carbônico? Resposta. E aí, vocês descobriram já? X mol. Mas aí, pessoal, olha só esse X claro, né? Que vai ser igual a 0,3, tá certo? A relação entre eles é de 1 para 1. 1 mol de metano forma 1 mol de gás carbônico, então 0,3 mols de metano vai formar, claro, 0,3 mols de gás carbônico. A alternativa para essa questão é a letra D, tá certo? Sempre assim. Se aqui eu tivesse 2 mols de gás carbônico, era de 1 para 2, 0,3 para 0,6, né? A ideia é de você sempre observar as proporções entre as substâncias para fazer uma boa análise estequiométrica, tá bom? Vamos lá para outra. Olha só essa questão, pessoal. Bem interessante ela, porque ela mistura a ideia de massa com o número de mol, tá certo? Vejam. Quantos gramas de gás hidrogênio são liberados na reação completa de 1 mol de cálcio metálico com ácido clorídrico? Quantos gramas de gás hidrogênio são liberados na reação completa de 1 mol de cálcio com ácido clorídrico? Bom, a reação já está aqui para a gente, ela já está devidamente balanceada, nós já percebemos um coeficiente nela, né? Se a reação não trouxer nenhum coeficiente, desconfie, tá? Analise, veja se ela está balanceada. Mas se a reação, numa questão, pessoal,
tiver já com um coeficiente ali aparecendo, né, diferente de 1, caso 2 aqui, isso já significa que ela está balanceada, tá? E aí a gente parte para a nossa análise. Olha só, observe, nós temos aqui o cálcio e o gás hidrogênio. Os outros componentes da reação não nos interessam. O que interessa é cálcio e gás hidrogênio, porque são as substâncias presentes aí nessa questão, tá? Nessa perguntinha aí. Bom, nós temos 1 mol de cálcio, o texto já nos diz isso, tá? 1 mol de cálcio, tá? E esse mol de cálcio vai formar quantos gramas de hidrogênio? Bom, mol e aqui a massa de hidrogênio. Observe que aqui nós temos 1 mol de cálcio e aqui nós temos também 1 mol de gás hidrogênio. Então, o que resta a gente, pessoal, para a gente poder decifrar esse enigma, é calcular a massa desse mol de gás hidrogênio. E o dado da questão já nos mostra, já nos revela isso. Olha aqui a massa molar do gás hidrogênio, 2 gramas por mol. Se aqui eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, esse mol vai pesar quanto? Exatamente, 2 gramas. Viram como é fácil? Então, para essa questão, pessoal, letra B, 1 mol de cálcio vai gerar 2 gramas de gás de hidrogênio. Tá certo? Isso é o que a reação está mostrando. Isso é o que a receita, né? Eu chamo receita com essa reação, está nos apresentando. Tá certo? Sempre que você tiver que fazer uma análise estequiométrica, observe a receita, observe a reação. Quais são os valores presentes na reação? Somente a partir do momento que você entender os valores presentes na reação é que você pode partir para resolver alguma questão. Beleza? Fica ligado nessa dica, hein? Bom, e agora, para a gente poder finalizar, né, na nossa aula introdutória de estequiometria, vamos analisar aqui as leis volumétricas. Bom, como eu falei antes, basicamente são leis que levam em consideração o volume dos participantes da reação, né? O volume das substâncias que estão presentes na reação. Bom, e aí, quando a gente se refere a essas leis, basicamente a gente também, né, se conecta com o estudo dos gases, tá certo? E aí, a relação estequiométrica presente nesse tipo de lei, minha gente, são as relações que envolvem os volumes de gases, tá certo? E, basicamente, as leis volumétricas, né, foram determinadas aí por um camarada chamado de Gay-Lussac, esse simpático senhor aí da foto, tá certo? Pois bem, e aí essas leis, né, podem se resumir numa frasezinha, tá? Frasezinha é essa aqui, ó. Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos, tá certo? Basicamente, as leis volumétricas se resumem nesse enunciado aí, tá? E aí, observem algumas situações, tá? Veja, na reação entre o gás hidrogênio e o gás cloro, né, foram medidos os seguintes volumes. Veja, 15 litros de hidrogênio, 15 litros de cloro para formar 30 litros de gás clorídrico, né? Do gás formado a partir do ácido clorídrico, que é popularmente chamado de gás clorídrico. Eu chamo a atenção para uma coisa aqui, tá? Observem que nessa situação, nessa reação, a soma dos volumes dos reagentes é igual ao volume do produto. Mas nem sempre é assim. Tá certo? Na maioria dos casos, isso não acontece. Por quê? Nós não estamos aqui fazendo jus à lei de Lavoisier. De jeito nenhum. A lei de Lavoisier fala das massas. Tá certo? Houve uma coincidência aqui dos reagentes terem juntos o volume igual ao do produto. Mas, quando se trata de lei volumétrica, isso é raro de acontecer. Tá certo? Mas observem aqui, se a gente simplificar os valores, né, esses 3 valores diretamente por 15, vamos ter a relação de 1, que 15 dividido por 15 vai dar 1, 15 dividido por 15 também dá 1, 30 dividido por 15 dá 2. A relação entre eles é de 1 para 2, tá certo? Observe sempre isso, tá bom, pessoal?
Aqui vai se aplicar a lei de Proust, tá certo? A lei de Proust é fundamental de ser lembrada quando a gente trabalha com volumes gasosos, com essa lei volumétrica aí, tá bom? Observe aqui o que eu tinha dito antes. Veja, na reação de produção da água, nós temos essa relação. 6 litros de hidrogênio vão reagir com 3 litros de oxigênio para formar 6 litros de água. Vejam que aqui não é 9 litros de água, aqui só são 6. Tá? Não estamos falando de massas. Repito, estamos falando de volumes. Então, o volume de reagentes não precisa ser e não vai ser necessariamente igual ao volume dos produtos. Isso só serve para massas. Por favor, não esquece disso, galera. Não esqueça disso, tá bom? Veja, a relação aqui já é diferente, né? Se a gente simplificar esses valores por 3, vamos ter 6 dividido por 3 vai dar 2, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 vai dar 2. Então, a relação entre eles é de 2 para 1 para 2. Tá certo? Vamos lá. Dentro da lei volumétrica, a gente precisa sempre pontuar, né, uma hipótese, né, do Amedeo Avogadro. Não sei se vocês lembram dele, do número de mol, né? A constante de Avogadro, tão importante nos estudos de estequiometria, nos estudos de química, enfim, né? O Avogadro também deu sua contribuição, tá? No estudo dos gases e, claro, essa contribuição se estende também para a lei volumétrica. E ela diz assim, ó, volumes iguais de gases quaisquer, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, encerram o mesmo número de moléculas. O que quer dizer isso? Se você tem 2 recipientes com o mesmo volume, e esse volume apresenta, pessoal, no seu interior as mesmas condições, né, de temperatura e pressão para os 2 recipientes, ali vocês vão ter as mesmas quantidades de gases. Nós vamos encontrar sempre as mesmas quantidades de gases, tá certo? Vamos lá. Vamos para a prática. Um balão A contém 8,8 gramas de gás carbônico e um balão B contém gás nitrogênio. Veja que a questão não dá a quantidade desse gás nitrogênio. Sabendo que os 2 balões têm igual capacidade e apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de gás nitrogênio no balão B. Olha só, pessoal. Calcule a massa de gás nitrogênio no balão B, tá? Veja, o que é que a gente pode entender dessa questão inicialmente? Os balões estão com o mesmo volume, porque eles estão em 2 recipientes, né? Quer dizer, os balões eles têm a mesma capacidade e vão estar sempre nas mesmas condições. Nesse caso aqui, a pressão é igualzinha entre os 2 balões. A temperatura também é igualzinha entre os 2 balões. Tá certo? Então, o número de mol que existe no balão A vai ser igualzinho ao número de mol que vai existir no balão B. Então, para a gente decifrar esse enigma, basta a gente descobrir o número de mol que existe de gás nitrogênio, tá, no balão B, e depois transformar esse número de mol de gás nitrogênio em massa. Pronto, a gente acaba com o mistério, tá certo? Então vamos lá. O número de mol de gás carbônico, tá, é igual ao número de mol de gás nitrogênio. Tanto aqui o gás carbônico está no balão A e que está no balão B. Muito bem. O número de mol do gás carbônico, para quem não lembra, é a massa do gás carbônico sobre sua massa molar. Tá certo? O número de mol do gás nitrogênio também vai ser sua massa em gramas dividido por sua massa molar. Pois bem, vamos lá. 8,8 de gás carbônico, né, no balão A vão ser divididos pela massa molar dele. A massa molar do gás carbônico, minha gente, observando esses dados aqui, né, vai ser, olha só, o carbono pesa 12 gramas por mol. Aqui nós temos apenas um carbono na molécula de gás carbônico. Temos o oxigênio com massa 16, só que na molécula de gás carbônico nós temos 2 oxigênios. Então, 2 vezes 16 dá 32. Somando isso,
44. Então, a massa do gás carbônico é 44 gramas por mol, ok? Vamos lá, adiante. Vai ser igual a massa de nitrogênio que nós não temos, X, tá? Sobre a massa molar desse gás nitrogênio. Qual é a massa molar do gás nitrogênio? Ora, o nitrogênio pesa 14 gramas por mol, 2 vezes 14, 28. Então, X sobre 28. Aqui agora, pessoal, para a gente poder correr para o abraço, é só resolver aqui a nossa regrinha de 3. Olha só, multiplicar meios pelos extremos que a gente chega no resultado. 44 vezes x é igual a 8,8 vezes 28. Então, 44 vezes x é igual a 246,4. X é igual a 246,4 dividido por 44, que é igual a 5,6 gramas. Então, vejam que é muito simples a gente fazer essa relação quando a gente entende bem a teoria, tá certo? Não esqueçam disso. Dois gases diferentes, se estiverem em ambientes com o mesmo número, com o mesmo valor de volume, né, com volumes iguais, se estiverem na mesma pressão e temperatura, eles vão ter a mesma quantidade de mol, tá certo? A partir do entendimento da teoria, a gente vai para a prática e descobre uma situação dessa apresentada nessa questão número 1 com facilidade. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, tá certo? Segunda, uma questãozinha teórica agora para aliviar, não é? Vamos lá. Como produto da eletrólise da água, recolhe-se gás oxigênio no eletrodo positivo, que é chamado de ânodo. No estudo de eletroquímica nós vamos entender um pouco disso, tá bom? E gás hidrogênio no eletrodo negativo, que é o cátodo, tá? Assinale a afirmativa que representa a razão entre os volumes dos gases recolhidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, quais são os gases recolhidos, né? Os gases recolhidos vão ser oxigênio e gás hidrogênio. A gente precisa apenas mostrar aqui a proporção entre esses dois gases nesse tipo de reação. Como é que vai ser feito isso? Olha só que interessante. Nós temos aqui a água sofrendo a eletrólise, produzindo gás oxigênio e gás hidrogênio. Analisem essa reação. Ela está balanceada? Observe. Nós temos aqui 2 hidrogênios e do lado dos produtos nós temos 2 hidrogênios. Só que aqui no lado dos reagentes aqui a gente só tem um oxigênio, aqui nós temos 2 oxigênios. Vejam que a reação não está balanceada, então a gente precisa balanceá-la para poder fazer a análise da estequiometria, não é? Então, ó, vou colocar um 2 aqui, o 1 e o 2. Olha só agora, nós temos 4 hidrogênios desse lado 4 hidrogênios. Aqui nós temos 2 vezes um oxigênio, 2 oxigênios, 1 vezes 2 oxigênios também. Ou seja, 4 hidrogênios nos reagentes, 4 nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes e 2 nos produtos. A reação agora está balanceada e agora a gente pode mostrar naturalmente a proporção, né, a razão que existe entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Olha só, pessoal, esses coeficientes 1 e 2 vão trazer para a gente a relação volumétrica já direto. Fica ligado nessa dica, tá certo? Os coeficientes podem ser transformados diretamente já em litros se você precisar fazer uma análise estequiométrica. Mas a relação entre eles é o seguinte, olha só. 1 mol de oxigênio para 2 mols de hidrogênio. Se eles estão sob as mesmas condições de temperatura e pressão, então eu posso dizer que um volume de oxigênio está para 2 de hidrogênio. A alternativa correta aqui é a letra D. Um volume de oxigênio para 2 volumes de hidrogênio. Espero que vocês tenham entendido essa, tá certo? Questão muito simples, mas aí vocês precisam notar essas pequenas coisinhas, esses pequenos detalhes, tá bom? Beleza. Vamos para a terceira questão, tá? Dessa bateria de questões sobre lei volumétrica. A questão diz assim, ó. Para a reação, nós temos aqui 2 mol de sulfato de dióxido de enxofre, mais 1 mol de gás oxigênio, formando
2 mols de trióxido de enxofre. Para essa reação, quantos litros de trióxido de enxofre serão produzidos a partir de 10 de gás oxigênio, considerando que todos os volumes foram medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão? Veja, minha gente, mais uma questão simples. Aqui nós já temos a reação balanceada, tá? 2 mols de dióxido de enxofre mais 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de trióxido de enxofre. Observe, quantos litros de trióxido de enxofre vão ser produzidos, né, a partir de 10 litros de gás oxigênio. Vê que esse dióxido aqui está de fora da nossa pergunta. Ele não importa para a nossa questão, tá certo? Como é que a gente observa isso? Gente, observe o que eu falei na tela anterior. O número de mol deles, ou seja, os coeficientes que representam esse número de mols, já podem servir como base de nossa análise. Se eu tenho aqui 1 mol de oxigênio para 2 de trióxido, eu posso dizer que 1 litro de oxigênio formam 2 litros de trióxido. E a partir dessa relação, eu posso resolver qualquer situação estequiométrica que envolva essas duas substâncias. É algo muito simples. Observe, 1 litro de gás oxigênio para 2 de trióxido. Né? Qual o volume de trióxido? Agora eu estou respondendo a questão, vou responder a questão, tá? Vão ser produzidos a partir de 10 litros de gás oxigênio. Então, gente, observa. Se 1 litro de gás oxigênio forma 2 litros de trióxido de enxofre, 10 litros de oxigênio vai formar quanto de trióxido de enxofre? Ora, se a gente aumentar de 1 para 10, o volume de 1 litro para 10 litros, o volume de gás oxigênio, é óbvio que aqui vai aumentar de 2 para 20 litros, né, de trióxido de enxofre. E isso é a lei de Proust, como eu falei anteriormente, que segue o ritmo tanto para as leis ponderais quanto a volumétrica, tá certo? Então, nosso volume aqui é igual a 20 litros e a alternativa correta é a letra C, tá ok? Bom, pessoal, aqui nesse quadro nós temos um resumo daquilo que a gente vê em estequiometria, tá? Nós temos aqui uma reação que é a reação de produção de amônia, que ela é bem conhecida, tá? Nos estudos de estequiometria a gente costuma muito utilizá-la, tá? Esse quadrinho traz para a gente a relação tanto do número de mol de substâncias, o peso, o número de moléculas, o volume. Então, qualquer coisa, dá uma olhada nesse quadrinho com carinho, dá uma pausa aí, tá? Analisa direito os valores e as relações que podem ser feitas, que eu acho que essas informações vão ajudar vocês, tá certo? Bom, pessoal, por hora é só, tá certo? A gente se encontra em outra aula. Fiquem bem, se cuidem. Espero brevemente rever todos, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.